eu comecei a trabalhar com política, assim, sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente. Sim. No meu primeiro ano de jornalismo, eu fui trabalhar para um político local, né, que é o deputado Ricardo Barros, que ele ia ter uma campanha, ele seria reeleição para deputado federal. Sim. E o meu cargo nesse período, que foi lá em 98, então já faz muito tempo, eu estava no meu primeiro ano de jornalismo. Caramba, que sorte, né? O pessoal fala sorte, que sorte que você teve. Foi sorte, porque assim, a história é muito assim, eu cheguei, a minha prima falou pra mim, minha prima que nós íamos trabalhar, que nós íamos estudar jornalismo juntas. Ela disse pra mim, Dê, amanhã eu vou numa reunião de um político aqui da cidade que eles estão precisando de pessoas para trabalhar com telemarketing. O telemarketing que hoje é proibido, já faz um tempo já que se proibiu, assim como os shows em comícios, né? Teve muita mudança aí nas leis, né? Como que era esse telemarketing? O telemarketing, eu não lembro dessa época. Pois é, nessa época a gente ligava para casa das pessoas no telefone, um por um, pegava a lista telefônica. Meu Deus, cara. E ligava. Oi, aqui é a Denise. Ai, como que é o nome da senhora? Meu nome é tal. Tinha gente que desligava na cara, óbvio. Né? Você ia falar normal política, isso daí, né? Normal. Mas aí que tá, né? Onde eu fui me destacando. Porque na maioria das vezes eu conseguia prestar atenção. Conseguia chamar a atenção das pessoas, sabe? Sim. Olha, eu vou falar só um pouquinho para você. Esse ano de eleição e eu queria pedir voto. O deputado Ricardo Barros, ex-prefeito, então já tinha uma história, então era conhecido. Então não era tão difícil de falar sobre ele, né, no telemarketing. Então, a gente ficava numa sala, várias moças, rapazes também tinha, né? Pessoas ali trabalhando no telemarketing, que era algo muito natural e viável na época, né? Então, eu comecei no telemarketing. Mas eu gostava tanto que, por exemplo, se tivesse que entregar santinho na rua junto com o candidato, eu ia. Se eu tivesse que colar adesivo em carro, eu ia. Então, caramba, você era fanática. Eu era fanática ainda até hoje. Exato, E assim, o mais legal, João, é que eu passei a minha faculdade falando. Eu vou ser assessora de imprensa do Ricardo Barros. Que legal. Eu falava, e o povo meio ria da minha cara, assim, né? Tipo, como assim? Eu tinha o quê? 18 anos na época. Então, eu estava começando, mas eu falava que eu ia ser assessora dele. Você acreditava naquilo e trabalhou para aquilo. Acreditava naquilo, comecei a seguir, aquelas coisas todas, né? Então, eu trabalhei em 98 como telemarketing. Depois, no ano de 2000, a Cida Borghetti, a esposa do Ricardo, foi candidata a prefeita de Maringá. E tô eu lá de novo no telemarketing. Mas, como se diz, né? Fazendo o meu relacionamento, porque meu sonho era trabalhar no escritório dele. Sim. E eu falava, né? Tinha na época uma pessoa que foi aqui, me contratou e tal. E eu falava pra ela, Ing, eu quero trabalhar no escritório, eu não quero ficar aqui. E aí, só em época de política, ficar ligando, não. Não, eu quero ter uma experiência maior. Só que assim, eu também era uma estudante, né? Em 2000, eu ainda era estudante. Quando foi no ano de 2002... Ele era candidato novamente a deputado federal, né? O Ricardo Barros já tem 7 mandatos de deputado federal. E a Cida Borghetti era candidata a deputada estadual. E aí, nessa época, foi minha grande chance com eles, porque eles me chamaram para trabalhar no escritório. A minha função na época, eu já tinha subido, né? A minha função na época, eu lia jornal, eu escutava a rádio e assistia televisão para ver tudo que estava falando sobre política na cidade. Caramba! Tudo que os outros candidatos estavam falando, o que se falava na época, tinha um programa do Pinga Fogo, né, que era muito conhecido Pinga Fogo, é isso que eu lembro. Tudo que é polêmico a gente lembra, né? Exatamente, ele era maravilhoso, assim, tive grandes experiências profissionais. E aí eu comecei a trabalhar ali, tinha outros 2 jornalistas de renome, jornalistas mais velhos, experientes e tal. E o que eu fazia, João, para aprender?
toda vez que os jornalistas iam embora, eu ia no computador deles, abria e via o que eles tinham feito naquele dia. Capaz. Porque eu queria aprender. Eu queria aprender como será que eles escrevem uma matéria. Porque na faculdade você não aprende nada sobre política. Sim. Né, assim, como fazer uma matéria política. Não, você aprende a fazer uma matéria normal. Então eu queria saber… Básico do básico. As estruturas ali de uma matéria. Exatamente. Hoje já, né, está ficando diferente, porque, né, a gente vai falar aí sobre mercado de trabalho que avançou muito de 20 anos para cá. Nós temos outra realidade em termos de mercado de trabalho. Mas, enfim, eu comecei a fazer isso para buscar conhecimento. Né? Assim, eu só queria aprender. E, geralmente, as pessoas não tinham tempo de ensinar estagiária, né? Eu era uma estagiária. Era uma perca de tempo, né? Tipo, vou ensinar, né? O jornalista lá trabalhando campanha é um movimento muito grande, assim, durante todo o dia, né? Então, e outra coisa também que eu me diferenciava, eu ficava lá no escritório. Eu realmente só ia embora na hora que as luzes se apagavam, entendeu? Nossa. Então, eu fui me destacando. Resumindo a história, quando terminou essa eleição, os dois foram vitoriosos, né? A Cida e o Ricardo. Isso em 2002. Quando terminou a eleição, eles me contrataram como assessora de imprensa. Nossa! Aí essas duas pessoas, né, cada uma seguiu sua vida, porque eles estavam realmente ali para trabalhar na eleição. Sim. E eu me tornei a única assessora deles durante 8 anos. Durante 8 anos eu atendi a Cida e o Ricardo. Fixo ali eles dois. Fixo, tinha minha salinha, meu computador. Você entrou com 2 já, então? Com 2. Caramba, que legal! Foi um grande desafio, né? Eu tive, assim, pessoas do próprio escritório, pessoas de Brasília, de Curitiba, que me ajudaram muito. Mas eu era muito jovem, sabe, João? Hoje me olhando e hoje quando eu falo para minha equipe, sabe? Eu falo, o meu diferencial foi a dedicação, a determinação e o amor por aquilo que eu fazia. Sim. Esse foi meu grande que deu a minha o potencial que eu tive para chegar onde eu cheguei hoje depois de 20 anos. Então, minha história começou desse jeito. E hoje, né, hoje eu sou uma empresária do ramo aí da comunicação política, mas todo esse know-how foi aprendido ali no escritório da Cida e do Ricardo.